Nardon Inácio, auditores e consultores há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destinos e pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Celulose Rio-Grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Aliás, semana que vem estarei em um almoço lá com o presidente da Celulose Rio-Grandense, porque esse empreendimento que a Celulose vai fazer, aqui em torno de 10 bilhões de reais, está para ser efetivado e tal, algumas coisinhas ainda faltam. E o presidente Walter Lídio Nunes está muito otimista de que esse seja um investimento que, até o ano que vem, a dobrada deste 16 para 17, a Celulose já esteja aí em condições de anunciar oficialmente este investimento que vai favorecer não só o estado do Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, a zona sul do nosso estado do Rio Grande do Sul, que é uma zona que nós sabemos muito carente de investimentos, que acabam se concentrando na região metropolitana de Porto Alegre, nesse viés, né, do lado norte, aqui para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias, Gramado. Bom, mestre Jacotê, estamos recebendo uma figura ilustre aqui, o doutor Diógenes Ribeiro. Sim. Doutor, muito prazer em recebê-lo no programa. Muito apresenta o nosso convidado. Doutor Jorge, é uma honra lhe ter no programa. O desembargador Diógenes Ribeiro é um excelente magistrado, desembargador do nosso Tribunal de Justiça, trabalha na área criminal, então veio abrilhantar o nosso programa e nos explicar à sociedade esse caos do sistema carcerário, que nós vivemos realmente num problema sério. Então nós queremos conversar com o desembargador Diógenes, o que ele pode nos explicar sobre as nossas esperanças, né, de uma melhora no sistema carcerário. Pois é, bom dia a todos. É uma satisfação estar no programa do jornalista Silvio, né, do meu amigo pessoal Jacotê. Esse tema do sistema carcerário é muito complexo. E só para se ter uma ideia, em 1990, no Brasil havia 90 mil presos. Agora, em 2016, 2015, fim de 2015, 2016, os últimos estudos, as estatísticas indicam que existem 700 mil presos. Há 10 anos, nós tínhamos no Brasil 360 mil presos, pessoas encarceradas. Atualmente, em 10 anos, esse número praticamente dobrou. É um problema difícil de resolver, porque o crescimento da população carcerária é imenso. Para se ter outra ideia de dado estatístico, em fim de 2014, início de 2015, havia aqui no Rio Grande do Sul 28 mil presos. Agora, os últimos dados da semana passada, 15 dias, da SUSEP, indicam que tem 35 mil presos. Quer dizer, em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, por aí, 10 meses, aumentaram 7 mil pessoas encarceradas. Isso significa 25% das pessoas. Doutor, permita-me uma coisa. Naturalmente, esse é um caos, né, chamado caos carcerário no Brasil, mas a Universidade de Harvard fez aí, inclusive nós falamos aqui, um mês passado eu dei esse dado, eu tenho um livro, inclusive, que já citei aqui, chamado Ser Feliz, segundo a Harvard, né? Então eles colocam essas coisas e pesquisam muito. E existia uma relação, segundo esse estudo, entre o nível de desemprego do país e o aumento da criminalidade. Claro que isso aí também é um fator que determina isso que está acontecendo no Brasil. Mas será só esse fator? Que outros fatores o senhor apontaria para o aumento da criminalidade? A falência do Estado não seria uma delas? É um trabalho, né, muito complexo, um tema complexo que deve ser resolvido no curto, no médio e no longo prazo. Tem que ter um planejamento de longo prazo que começa na educação, no emprego das pessoas, né? Outros sistemas de solução de problemas, como nós temos agora a questão da justiça restaurativa, que começa a envolver até situações escolares para resolver os pequenos problemas, para depois, mais adiante, enfrentar os grandes problemas. Né? O tráfico no Brasil é o que representa o maior número de encarcerados. No Brasil, da ordem de 30%. O problema do emprego e da economia está ligado ao problema, um problema muito destacado é com o índice de mulheres encarceradas nos últimos anos. As mulheres buscam o tráfico para ter renda. O tráfico desses pequenos traficantes de 15, 20, 30 pedrinhas que ficam aí nas vilas, nos bairros, nos pontos de tráfico vendendo droga,
e que são facilmente substituídos, prende 3, no outro dia tem mais 3 ou 4, né? E esses é que são o maior número de presos, tanto no Presídio Central como nos outros presídios. E isso é justamente para ter renda, esses cidadãos. E as mulheres, principalmente com filhos pequenos, nas vilas, nos lugares de tráfico, influenciadas por os companheiros, acabam ingressando no crime para ter renda também. Então, o emprego tem uma significativa influência no aumento de prática de crimes ligadas ao tráfico, porque é renda imediata. E tem um outro dado muito importante, que assim, o tráfico, nos últimos anos, fez migrar a criminalidade, né? E tem, digamos assim, esse é o lado bom do ruim, digamos assim. Por quê? Porque existe uma menor taxa de crimes praticados com violência, roubos a pessoas, embora existam ainda, mas isso reduziu porque o tráfico é mais fácil deles terem renda. Antigamente, nessa época de final de ano, o número as estatísticas de criminalidade, principalmente em roubo contra as pessoas, aumentava intensamente. Por quê? Porque eles queriam fazer o Natal deles, a época de final de ano. Mas o tráfico fez com que reduzisse essa taxa de criminalidade nos crimes com violência contra a pessoa. A gente sente isso no Tribunal de Justiça, em que as câmaras criminais que tratam de tráfico e homicídios, né, elas têm, por exemplo, um desembargador dessas câmaras em que eu estou, nós recebemos 630 recursos, né, processos a mais por ano do que os desembargadores que estão nas outras câmaras, que são de roubo e costumes e patrimônio, né, que envolve e costumes e outros. Então, quer dizer, são 630 processos a mais por ano por desembargador que recebe a mais. Mas essas estatísticas, desembargador, não estariam... porque o que se vê pela imprensa é um número de latrocínios aqui está violentíssimo, né? As coisas estão fora de controle. Exatamente. Não é? E esses aspectos, como é que o senhor pode esclarecer? Mas né, assim, lógico, isso é uma opinião. Eu imagino que isso tem umas decorrências ligadas ao tráfico, né? Porque geralmente são pessoas usuárias que acabam cometendo esse tipo de delito, alguma coisa assim. Mas talvez, né? Talvez, se não houvesse o tráfico, esse índice fosse maior ainda. Porque é inegável que muitos desses jovens, assim, que ficam totalmente desassistidos, assim, né? Por inúmeras razões, que seria muito demorado falar. Familiar, uma série de coisas. Uma série de problemas, falta de emprego. Né? Nos Estados Unidos existem estudos muito sérios, assim, que pesquisas científicas em Harvard. O ano passado veio um cientista, neurocientista, que pesquisa há mais de 20 anos esse assunto. Eu vi isso. E ele faz pesquisas e ele fez pesquisas, assim, trocando, por exemplo, uma pequena renda para um usuário, o usuário acaba abandonando as drogas. Então, são pesquisas de anos feitas assim. Mas, evidentemente, eu creio, né, minha opinião, que o tráfico fez reduzir a criminalidade de outros tipos de crimes mais violentos. Talvez o número fosse maior, talvez, né? Não existiria, na parte desses delinquentes, aquela certeza da impunidade? Isso não é um estímulo à prática de crime? Se nós analisarmos esses dados estatísticos que nós temos, a gente não pode dizer que a polícia não está funcionando, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que o Ministério Público e o Judiciário não está funcionando, porque em 20 meses, houve um aumento de 7 mil pessoas encarceradas. Quer dizer, nesse período, muita gente sai, muita gente entra, mas muita gente permaneceu, um número da ordem de 25%. É um número assim que representa um custo para o Estado muito grande. Então, quer dizer, o sistema de segurança pública está funcionando. Evidente que tem muita gente fora,
né? Mas, assim, tem outros estudos, até essa semana eu estava ouvindo uma palestra, e, por exemplo, que a gente tem que ter conta, esse problema da impunidade, que é muito importante. Qual o maior dano, digamos assim? Lógico, excluídos os crimes com violência contra a pessoa, que são muito graves e que merecem as pessoas estarem presas. Mas os outros tipos de criminalidade, assim, o maior dano, geralmente, é causado por aqueles corruptos contra a sociedade, contra o cidadão, porque desviam fabulosas quantias de dinheiro público que deveria ir para a educação, para a saúde, para outras áreas, né? E esses recursos são fabulosos, né? Milhões, bilhões, né? E o dano que causa, por exemplo, esses outros, assim, lógico, excluídos, a gente sempre diz excluídos, os crimes praticados com violência contra a pessoa, os danos não são, assim, de tanta relevância, né? Outros países envolvidos já fizeram estudos, né, sobre o tráfico, né? Que o tráfico é o problema nosso que nós temos, que engrossa o número de presos e tem outros, o problema dos homicídios também ao redor do tráfico. E o Brasil, o problema do Brasil é que o Brasil é um país de grandes fronteiras, muito longas fronteiras, né? É difícil de fazer controle. Se o Estado já não está muito preparado para, assim, ter um controle sistêmico da população urbana, muito mais ainda, né, Jacotê, da fronteira brasileira, a fronteira seca, que é imensa, né? Então, que justamente nessa fronteira de países, como ali, proximidade da Colômbia, Bolívia e tal, que até o próprio Trump, que foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele tem tocado nessa questão aí, justamente muitas medidas que a gente pode até não gostar, achar demais e tal, mas significam que há um temor, né, de que isso possa cada vez mais aumentar. E está aumentando no Brasil. Sim. Existem problemas imensos e complexos, mas eu gostaria de deixar, assim, um dado, uma reflexão muito importante, que eu gostaria de dizer, que é o seguinte: o problema do preso, né, deve ser tratado como um problema da comunidade. Da sociedade e da comunidade em que está ali. Claro. Porque o que nós fizemos atualmente? Empreendemos e esquecemos daquele problema. E segurança pública está muito ligada com o sistema carcerário. Porque se deixa o indivíduo lá dentro, por exemplo, numa faculdade, o crime com envolvimento com outras pessoas mais perigosas, às vezes um jovem de 18 anos que cometeu um erro na vida, 19 anos, cometeu um pequeno erro na vida e vai preso imediatamente e fica com pessoas mais perigosas. É uma escola maravilhosa. Ele volta, porque o sistema prisional foi feito para tentar melhorar as pessoas. Atualmente, o sistema prisional piora as pessoas. Elas saem de lá 10 vezes, 5, 10 vezes devendo favor. Com muita raiva da outro. Sociedade, com ódio da sociedade. Faz o que quer, né? Vai fazer aquilo que nunca imaginou fazer, exatamente para se cobrar da sociedade. Exato. Então, o sistema prisional é um problema da comunidade e está ligado, muito conectado com a segurança pública. Doutor Diógenes, eu não poderia deixar passar a sua presença aqui no programa sem lhe perguntar o seguinte: nesta semana, o secretário de Segurança, César Schirmer, se reuniu à imprensa e tal, e anunciou uma medida paliativa do ponto de vista da questão de prender aquelas pessoas que são presas e tal, e não tem lugar nos presídios, em containers. Qual é a sua opinião em relação a essa situação emergencial, segundo diz o secretário? Pois é. Nós tivemos já uma experiência no Brasil, no Espírito Santo, de presos que ficavam um bom tempo lá e que não era uma situação emergencial nem temporária, em containers, e que eles tinham uma fresta pequena só para receber luz. O CNJ fez uma inspeção lá, isso faz uns 5, 6 anos, e constatou que os presos estavam com uma epidemia de furunculose, que é contagiosa, e diz que tinha presos com furúnculos desse tamanho, assim, nas costas. E assim, um tratamento que me disseram, quem foi lá, os colegas que foram fazer essa inspeção, que nem para bicho a gente podia submeter. Nem bicho a gente submetia um tratamento daqueles, quanto mais um ser humano. Então, eu vejo com muita preocupação essa situação, muita preocupação, né?
é muito preocupante. Tem uma isso. experiência em Santa Catarina, segundo se informa aí, que tem o Ministério Público que teve lá, o Ministério Público, pelo que eu sei, aprovou essa medida aí. O governo, quem fez a restrição foi a OAB. Mas, de qualquer maneira, é importante, né, a opinião do doutor Diógenes, né, como especialista. A gente vê que, por exemplo, os contêineres estão usando para fazer residência, estão fazendo para até prédios. Há um tempo eu estive lá em Paris, eles estão erguendo um anexo de um edifício lá naquelas principais galerias lá do centro, pertinho da ópera ali, com containers, fazendo containers, mas... adaptados, completamente adaptados. Eu acho que isso é importante, né, doutor? Mas a gente... O que a gente pode dizer, né, numa situação dessa, né? Entre uma situação horrível, pior... Se for efetivamente uma situação emergencial de 48 e horas, muito bem controlada, e certamente o judiciário vai controlar isso, porque o judiciário, se por acaso houver qualquer problema, ele vai interditar isso aí, não vai deixar usarem esses estabelecimentos, né? Mesmo que seja uma situação emergencial, uma situação preocupante. Doutor Jorge, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Naturalmente, iremos, né, já ter muitos assuntos aí para tratar, mas eu convido o doutor, através da sua intervenção, né, doutor Jacotê, para trazê-lo aqui de repente uma vez por mês, porque sempre tem assunto e a sociedade precisa saber disso, até porque muitas vezes se condenam pessoas, se condenam o sistema, se condenam determinadas situações sem ter o conhecimento necessário para entender o que está acontecendo. E é importante que uma pessoa que tenha este conhecimento, que tenha essa sabedoria, possa nos passar, para que a gente possa fazer, de repente, uma avaliação, depois fazer, certamente, uma crítica mais embasada, se for o caso. E tirar as conclusões. E tirar as conclusões, exatamente. Isso que é importante, né, doutor? Também fico muito agradecido pela oportunidade aí, estou à disposição. Muito obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos.